Posso pedir para você colocar no seu coração? Vem, pastor Pacheco, põe no coração. Deixa o Espírito Santo falar conosco. Amém? Levanta a sua mão, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero a tua vitória junto com o Senhor, porque é Ele quem dá a vitória para todos nós. E ora comigo, não fica de boca parada não. Abre sua boca e ora comigo. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, mais uma vez nós agradecemos, meu Pai, por esse momento tão maravilhoso de podermos contar com a tua presença e o teu santo amor, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento que nós vamos adorar o Senhor pela palavra, meu Pai. Nós temos adorado o Senhor através da oração, nós temos adorado o Senhor através dos hinos de louvor. Nós vamos adorar agora, meu Pai Todo-Poderoso, através desse momento tão particular da nossa vida, junto com o Senhor, e através da sua santa palavra, meu Pai. Senhor, eu não poderia deixar de agradecer ao Senhor por esse momento e pedir também, e eu peço para cada irmão, cada irmã nesse momento, peça perdão pelas tuas faltas e pecados. Eu peço perdão, meu Pai, por toda a minha falta, todos os meus pecados, principalmente, meu Pai, quando eu não coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida, Senhor. Sim, meu Pai, quando eu deixei de olhar meus irmãos da mesma forma que o Senhor olha para mim, quando eu deixei, meu Pai do céu, de dizer a tua palavra para quem estava precisando, Senhor, perdoa as minhas falhas, meu Pai. Eu sei, meu Pai do céu, que a perfeição só vem do Senhor, mas eu luto, Senhor Jesus, para ter o Senhor como semelhança. Eu luto, Senhor Jesus Cristo, junto com meus irmãos e minhas irmãs, para ter o Senhor como nossa referência, Senhor. Abençoa-nos, meu Senhor Jesus, com todo amor, toda graça e toda bondade e misericórdia que só o Senhor é capaz de nos dar. Enche-nos, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo de Deus. Eu venho pedir, enche-nos, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo de Deus, porque somente através do teu Espírito, meu Senhor, eu venho pedir para que seja falada a sua palavra, não palavra de homem, nem palavra de mulher, mas a palavra exclusivamente do Senhor, aquela que vem sair da tua palavra, aquela que vem sair pelo Espírito Santo, aquela que vem trazer nos nossos corações o jeito que o Senhor quer, não do jeito que o homem e a mulher querem, mas exclusivamente o jeito, a forma que o Senhor deseja. Senhor, esta palavra seja feita para a honra e glória do Senhor, jamais para a minha honra, jamais para a honra de homem e mulher, mas exclusivamente o Senhor, porque nós estamos aqui para te adorar. Esteja conosco, Senhor Jesus, faça presente, Espírito Santo, seja feito tudo isso para a honra e glória do meu Pai Todo-Poderoso, e assim eu peço em nome do meu Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, por favor, aproveite que você está em pé. Você que pode estar em pé, abre a Bíblia, abre a palavra do Senhor, em Isaías 40, no verso 18. Isaías 40, um dos grandes profetas e que nos trouxe o lado messiânico, a vinda do Messias. O Messias é o Senhor Jesus. Se você não trouxe a sua Bíblia, mas está com o seu telefone celular, que nem o engenheiro Marcos, faça isso. Abre pelo celular, pega no Google, Isaías 40, verso 18, a seguir. Isaías capítulo 40, verso 18 a seguir. E eu quero saber quem achou da glória a Deus. Eu não vi. Quem achou da glória a Deus? Amém. Eu hoje vou fazer um pouquinho diferente, meu irmão, minha irmã. Eu vou ler a versão RA, revisada e atualizada de Almeida. Em geral, eu trago a nova tradução da linguagem de hoje, mas hoje nós vamos para a revisada e atualizada. Foi o que o Senhor colocou, e nós vamos ir com ela. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor, Isaías capítulo 40, no verso 18. A quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a Ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece,
procura para si um artífice perito para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde a princípio não se vos notificou isso mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? E Ele, o seu Deus, o que está aceitado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos, é Ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nele habitar. E Ele o que reduz a nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Amém? Amém? Então vamos nos assentando e dando glórias a Deus através da sua salva de palmas. E vamos lembrar, Isaías 40, verso 18: quem é seu Deus? Deixa eu convidar a minha esposa Nascida e toda essa banda maravilhosa que nós temos aqui, para que vocês possam tomar um hino, um louvor daquilo que o Senhor colocar. Amém? Glórias a Deus. Adorar o Senhor é a coisa mais maravilhosa que pode existir para aquele que crê que Ele é Deus. Pode, muitas vezes você falar assim, mas eu estou orando, Deus não faz nada. Não, Ele vai fazer, mas Ele tem o tempo dele, Ele tem a forma dele, que não é a nossa forma, não é da forma como nós queremos, mas Ele é Deus, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a riqueza vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé, eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio sim,
Glória a Deus. Para você que chegou agora, Isaías 40, verso 18 até 23. Quem é o seu Deus? Esse é o tema de hoje. E é bem interessante falarmos quem é seu Deus, né? Nós viemos aqui adorar a Deus. Quem é que veio adorar a Deus? Dá uma glória a Deus, eu quero ver você. Mas o interessante é que quando você vem para adorar a Deus, tem um momento no culto em que você tem que encarar Deus. Encarar Deus. É você e Deus de frente. E quando você está de frente, eu vou fazer a pergunta que ele está colocando desde o tema: quem é Deus para você? Ele começa assim na palavra de Isaías 18, né? 40 no verso 18. Ele começa falando: olha, tem gente que faz Deus. E Deus muitas vezes ele diz, ele pega um ferro, funde o ferro, depois põe para quem trabalha com ouro ou ourives, coloca um banho de ouro em cima dele, coloca uns negocinhos de prata, chama isso de Deus, e quando ele não tem dinheiro, ele vai lá, pega um pedaço, um toco de madeira que não empodrece e faz a mesma coisa, põe para cavar e chama aquilo de Deus. Talvez você possa só estar pensando aqui: não, eu já estou aqui, imagina se já passou da minha vida, eu não tenho isso na minha vida. Mas deixa eu lembrar você, será que quando você olha para Deus, agora vamos encarar Deus, hein? Frente a frente agora, tá bom? Será que quando você encara Deus, Deus é só aquele que te provê? Eu vou falar para você aquela pergunta clássica, né? Será que você só olha para Deus quando você precisa? E quando você precisa, quando você pensa assim: Deus, eu preciso de uma casa. Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu preciso de um emprego melhor. Deus, eu preciso de uma noiva, eu preciso de um marido, diz ela. Esse é o Deus que você quer? Porque quando você começa a olhar o Deus para este ângulo, a pergunta é: quando Ele te der a casa para você vai ser adorada e você vai deixar de adorar o Deus? Ou você vai chamar Deus para ficar na sua casa? Quando Ele te der o carro, porque Ele vai te dar, fica tranquilo, meu irmão, Ele vai te dar o carro. Quando Ele te der o carro, esse carro que você vai receber, você vai falar para Ele: hoje eu não posso adorar meu Deus porque eu tenho que cuidar do carro? Ou quando Ele te der a sua empresa, hoje você não vai adorar Deus porque você vai adorar a sua empresa e você vai colocar Ele em segundo plano? Olha que interessante, essa palavra de Isaías tem 600 anos antes de Cristo, mais ou menos isso, né, pastor? 600 anos antes de Cristo. E olha como ela é atual, porque muitas vezes a gente olha para um Deus, e quando nós olhamos para o Deus, nós queremos um Deus que dá, um Deus que me supre, mas não um Deus que necessariamente eu adore. E qual que é a diferença de 600 anos antes de Cristo? A diferença é exatamente nada. Você começa a colocar o seu ídolo, a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, a tua empresa, e não Ele como Deus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, nós viemos aqui para cultuar a Deus, não viemos? Nós viemos para cultuar a Deus, então agora você e eu vamos encarar Deus e perguntar: quem é Deus para nós? É a Deus que vem só prover? Primeiro, Deus é provedor, meu irmão, minha irmã. Vamos lá. Deus é provedor. Ele é Pai. Ele é Pai e provedor. E isso não tem problema nenhum, meus irmãos, minhas irmãs. Não tem problema nenhum você querer um carro, você querer ter um novo, melhor emprego, você querer até trocar sua geladeira, você querer ter sua empresa, não tem problema nenhum. Aliás, ele diz: quando você me busca, eu te atendo. E vamos falar um pouquinho de buscar. Isso é importante. O buscar começa pela oração, O buscar é quando eu venho cultuar, eu estou buscando ao Senhor. O buscar está também quando você está no seu cantinho lá, fazendo o seu estudo bíblico em casa, quando você põe a sua família junto, você está buscando a Deus. E Deus tem uma regra muito clara para todos nós aqui dentro: a quem busca Ele, Ele atende. Porque se você vem buscar a Deus de um jeito mais ou menos, eu não sei se Ele vai te responder, e nem eu quero responder por Ele isso. Mas se você busca com fé,
Mas se você busca com construção, se você busca com adoração, eu tenho certeza que Ele vai te atender. Ele, pelo menos a mim, nunca deixou. Quem que nunca deixou Deus aqui de você? Levanta a sua mão que eu quero te conhecer também. Olha quantos irmãos, olha quanta gente. Se você pegar um dos profetas que mais sofreram mesmo na Bíblia, para mim, não sei se você concorda comigo, pastor, mas para mim é Jeremias. Tanto é que você tem o livro de Jeremias, depois Lamentações de Jeremias. Ou seja, Jeremias sofria, ele sentia o que Deus sentia pelo povo dele, o povo israelita. Mas ao mesmo tempo ele via como aquele povo era idólatra, portanto não adorava a Deus, adorava qualquer outra coisa menos Deus. Mas ele trouxe o que eu chamo de uma pérola de um versículo, que eu peço para você abrir tua Bíblia agora, meus irmãos e minhas irmãs. Abre sua palavra do Senhor em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 25. Lamentações, capítulo 3, verso 25. E nós vamos entender como o Senhor provê, e provê mesmo. Lamentações, capítulo 3, verso 25. Quem achou, da glória a Deus? Lamentações, está logo depois de Jeremias. É o livro de Jeremias, e logo depois em Lamentações. Olha no Google, estou vendo bastante irmão e irmã aqui com o celular, é isso mesmo. Entra nele. Lamentações, capítulo 3, verso 25. Eu quero que você conheça essa palavra. Quem achou, da glória a Deus? E diz o seguinte, a palavra do Senhor: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Eu vou repetir: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O que ele está falando? Que Ele vai ser bom para você. O que ele está falando? Ele vai com você, desde que você busque. Então ele não está falando para você o seguinte: não me busque, não me peça nada. Não, Deus é provedor. Mas a grande pergunta que eu faço é: Ele só é provedor para a sua vida? Só isso? Você não acha pouco para um Deus? Agora eu vou voltar para Isaías 40, primeira palavra. Você não acha pouco para um Deus que fica sentado no círculo do mundo e vê todo mundo como um gafanhoto? E você fala: a única coisa que eu quero é um bom emprego, a única coisa que eu quero é um bom carro, a única coisa que eu quero é minha casa, é o meu negócio? Você não acha que está devendo alguma coisa aí no meio do caminho, meu irmão, minha irmã? Você que está hoje aqui cultuando a Deus, eu vou querer que você coloque no seu coração uma pergunta para Deus nesse momento. Pode fechar teus olhos se você quiser. Eu quero que você faça uma pergunta muito difícil para Deus. A pergunta fácil é se Ele te ama, tá? Nem pergunte. Mas a pergunta difícil é: Deus, o que o Senhor quer de mim? Começa. Põe no teu coração: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E agora, se você tiver coragem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Faz um diálogo você com Deus e fala o seguinte para Ele: faz de mim a sua vontade. Se você é capaz de fazer isto com o coração aberto, com o coração que você está colocando para Ele, pode ter certeza que coisas maiores que você programou para você, Ele vai fazer na sua vida. Eu não sirvo um Deus pequeno não, meus irmãos, meus irmãos. Eu sirvo um Deus em que aqui é apenas um pequenininho da igreja de Cristo. Eu sirvo um Deus que é infinitamente maior a igreja de Cristo. Mas para você estar com Ele, toda vez que você tiver, Ele não está falando: eu não quero ser seu provedor. Ele quer ser provedor, tanto que Ele falou: me busca, que eu quero você. Mas Ele quer outra coisa também. O que o Senhor quer de mim? O que eu faço para ser do Senhor? Amém? Você está conseguindo fazer essa pergunta para o Senhor?
que o Senhor quer de mim? Você está conseguindo agora abrir teu coração e falar assim para Ele? Abre seu coração e diz: faz de mim a sua vontade. Faz de mim a sua vontade. Nada mostra maior a sua confiança com Deus quando você diz isso na sua vida: faz de mim a sua vontade. Você demonstra que você confia em Deus e você sabe que Ele tem o melhor para você do que você mesmo pensa e planeja para você. Amém? Será que eu consigo ter uma glória a Deus? Ou Ele está desafiando muito a gente hoje, hein? A palavra do Senhor é que está falando conosco hoje. Amém? Quer dizer então que o Senhor nosso Deus, Ele é muito mais do que ser um provedor. Ele é muito mais do que ser um provedor. Quando a gente faz essas duas, a primeira pergunta, o que o Senhor quer de mim, e depois você se coloca com o seu coração, faz de mim a sua vontade, você começa a ver Deus de uma outra perspectiva. Você não vê Deus quando você olha o carro, você não vê Deus quando você olha a casa. Quando você faz isso, você olha e fala: eu vejo Deus Todo-Poderoso, e o que Ele quer de mim é o melhor. Este é o além do Deus provedor. Você está buscando Deus? Você está vindo ao culto? Você está orando em casa? Você está lendo a palavra? Você está se esforçando para estar junto com Ele? Pode ter certeza, o Senhor vai fazer com você grandes coisas. Mas quando você se entrega para Ele, você deixa Ele trabalhar em você, é quando você vai ter intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, é quando o plano de Deus, ele flui na sua e na minha vida. Isaías 48. E vamos para o verso 17. Hoje é Isaías, hein? Dá Isaías. Isaías capítulo 48, verso 17. Quem achou da glória a Deus? Ele diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. Quer dizer então que o Senhor é muito mais do que prover aquilo que eu peço. Ele está falando para você: eu sou o seu Redentor, eu te salvo. Qualquer seja o seu problema e seu perigo, o Senhor está falando: eu te salvo. Se você está achando agora, está com angústia, fica tranquilo que o Senhor está falando: eu te salvo. E Ele não está deixando isso não, Ele está continuando e falando assim: eu sou o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil. Quer dizer que Ele está mostrando para mim? Ele está mostrando para você aquilo que é útil. E Ele vai um pouquinho mais além. Ele te fala: eu te guio pelos teus caminhos. Se Ele guia você pelos teus caminhos, Ele guia para um plano melhor do que você está planejando. Ele está falando com você e comigo: eu sou mais do que o provedor, eu sou seu Redentor, eu te guio, eu cuido e faço da sua vida uma vida nova. Amém? Olha o que Ele está ensinando para você e para mim, meus irmãos e minhas irmãs. Olha o tamanho dele. Ele vai assim no verso 18: ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos. Aqui se segura, meu irmão, minha irmã, onde você vai entender a beleza de Deus na sua vida. Então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Quer dizer então que o Senhor, o que Ele quer para você e para a tua vida? Ele quer uma paz. Ele quer a paz. Uma paz em que ninguém compra, que dinheiro nenhum compra, que nada que aquilo que é do mundo consegue te dar. É uma paz totalmente diferente. Para que chegasse a esse ponto, Ele teve que sacrificar o seu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo viesse anunciar: eu te dou a paz e que o mundo não conhece. É isto que Ele quer dar para você e para mim. Mas eu estou vendo o mundo derretendo. Ué, você não entregou sua vida para mim? Então confia, porque eu tenho planos melhores. Esquece o mundo, eu tenho coisa maior. Ele está falando para você e para mim agora nesse momento: mas eu estou vendo o mundo caindo de inflação, eu vendo uma guerra na Ucrânia, eu vejo todo mundo com essa confusão que nós estamos.
fica tranquilo, porque a paz que eu te dou, o mundo não conhece. Então, em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, Ele quer pegar você e eu, e não quer só prover, Ele quer algo mais do que isso. E Ele está falando, o primeiro ponto, eu vou te dar paz. E o segundo, Ele está falando sobre, olha que interessante, e a tua justiça como as ondas do mar. Amém? Interessante, né? A sua justiça como a das ondas do mar. Muitas vezes você vê sua vida fazer assim, não vê não? Sobe e desce, que nem a onda, né? Sobe e desce. Ele está falando assim para você, a minha justiça está com você. E quem é a justiça do Senhor? Quem é a justiça do Senhor? É o seu Filho Jesus Cristo, e que veio aqui, morreu por causa de você e de mim, ressuscitou no terceiro dia, levou o que nos afastava do Senhor, e está dizendo, a vida para você pode ser uma onda, que sobe e desce, tem hora que você está bem, tem hora que você está no vale, fica tranquilo, que a minha justiça está com você em qualquer momento da sua vida. Ele continua falando conosco pela palavra, meus irmãos, minhas irmãs. Vai no verso 19. Também a sua descendência, está falando de você, teria sido como areia, e os que procedem as tuas entranhas como os teus grãos. O teu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Quer dizer então que a contrapartida para que eu tenha a paz, a contrapartida para que eu tenha Ele no sobe e desce da vida, é seguir os seus mandamentos. E se você pegar os mandamentos do Senhor, eu vou pegar o resumo que Jesus Cristo trouxe. Jesus falou duas coisas muito simples, e todo o resto deriva. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, o Senhor nosso Deus não é apenas um provedor, Ele é muito mais do que um provedor, Ele vai além do que um provedor. Isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é achar que Ele é só um provedor, Ele é muito mais. E o segundo mandamento, amar o próximo como você se ama também. É fácil? É fácil. Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus com você, tudo se faz novo na sua vida. Se você tem a companhia do Senhor Jesus Cristo, nas ondas da justiça que o Senhor colocou através de Isaías, nos altos e baixos, tudo vai ficar mais fácil para a sua vida. Vamos terminar, meus irmãos, esse trecho da Bíblia. Vamos ainda para o versículo 20. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazer ouvir isto, e levai até o fim da terra, dizei, o Senhor remiu o seu servo Jacó. E ele continua, e não tinham sede quando os levava pelo deserto, e fez correr água da rocha, ele fendeu a rocha, e as águas jorraram. Ó Deus provedor. E ele termina, não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Mas eu queria voltar aqui no verso 20, que ele fala assim, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Quem já ouviu falar de Jacó? Levanta a sua mão que eu quero ver se você está vendo. Quero ver se você está lendo a Bíblia. Quero ver se você está lendo a Bíblia. Olha, pastor, tudo bem com o senhor, pastor Wellington? Que bom ver essa família aqui com a gente. Deus abençoe. Quem conhece Jacó lá atrás? Levanta a sua mão. Você sabia que o Jacó era o maior larápio que tinha lá? Ele era enganador. Aliás, Jacó significa isso, professor? Enganador. Amém? Cadê os seminaristas? Estão lá atrás? É isso aí? Eu estou errado. Jacó é usurpador, não é isso? Sim ou não? Sim. Ponto. Os seus universitários falaram sim. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos. Muito feliz que vocês estão aqui, viu? Sejam bem-vindos, meu irmão seminarista. Quando você olha para isso, você fala assim, quer dizer que Jacó era isso? É, mas ele era neto de Abraão. Não tem interesse de que ser neto. O cara era assim. Ele era desse jeitão mesmo. Só que ele tinha uma coisa interessante dentro dele. Ele sabia que o Deus que ele servia era muito mais do que um Deus provedor. Era um Deus de tudo. Ele deu, com todo respeito, uma enganada no seu irmão e ganhou a bênção do seu pai.
Isaac. Ele ainda não ficou contente assim, ainda deu uns olés no sogro também, né? O sogro dele tomou uns olés de Jacó. Jacó tomou dele. Mas Jacó sabia que tinha um Deus muito maior. Só que Jacó fez algo que eu não vi ainda na palavra do Senhor além dele. Ele brigou pela bênção de Deus. Como é que ele brigou? Você tem um corinho que Jacó brigou com o anjo, né? Ele pega esse anjo e na sua briga com esse anjo, ele fica, diz a palavra, até o final do dia. Ele passa seus 11 filhos, suas 2 esposas, seus 2 servos e atravessa o rio. Ele fica do mesmo lado. Ele vê, como diz a palavra do Senhor, aquele ser, ele depois diz, é o filho ou anjo do Senhor. O anjo do Senhor, 90% das vezes, quando você lê na palavra do Senhor, é Jesus. Presta atenção, é Jesus. Seminaristas, estamos bem aí? É isso mesmo? Glórias a Deus. Então olha que interessante, meus irmãos, minhas irmãs. Quer dizer que está aqui no meio do caminho, no fundo, Jacó brigou com Jesus por isto. E o Senhor Jesus deixava Jacó brigar, porque ele via a fé dele. Com isso, ele ia trabalhando dentro de Jacó, até que ele chegou e feriu a perna de Jacó. Amém? Muita gente fala, mas feriu por quê? Feriu para Jacó fosse marcado de que a vida dele sempre ia depender de Deus, e ele recebeu a bênção que ele queria. Portanto, a partir daí, ele fez a transformação da sua vida. É isso que Deus faz na vida de cada um de nós. Toda vez que a gente deixa ser marcado pelo Senhor, toda vez que a gente deixa ter o Senhor na nossa vida, nós recebemos uma transformação tremenda. E qual é a transformação? A nossa dependência de Deus. Portanto, ele não só provê, mas a partir desse momento, nós colocamos a nossa vida para Ele. Por isso que foi importante, meu irmão, minha irmã, você fazer a pergunta para Deus e colocar para Ele: o que o Senhor quer de mim? Porque a partir daí, a sua vida depende exclusivamente de Deus. Glória a Deus. Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Está dando ou não? Ou estou confundindo vocês? Não posso deixar confuso. A palavra do Senhor não pode sair confusa. O que o Senhor está mostrando aqui, que ele pegou um usurpador chamado Jacó, muda o nome dele para Israel, que significa príncipe, e ele quer mudar a vida daquele que ainda não conseguiu mudar. Ele está falando para você, que pensa que ele é somente aquele que te dá, somente aquele que eu vim para buscar. Não, ele quer mostrar para você que ele é muito maior do que isso. Aquilo que ele dá para você é pequena coisa do que ele tem planejado para você. Por isso ele está falando para você, meu irmão, minha irmã, se coloque na frente dele. Amém? Estamos bem até aqui? Está dando para entender, meu irmão, minha irmã? Tudo bem? Então vamos para o fim, meus irmãos. As ondas e a justiça, não é? Deus é justo. E essa justiça tem muito a ver com o que nós falamos sobre Jacó. A justiça de Deus é algo tremendo. Porque Deus começa da seguinte forma, é muito simples do jeito que ele começa. Ele começa assim: eu te amo. Ele perguntou para você se te ama, se você ama ele? Perguntou não. O Senhor começa assim: eu te amo. E você vai encontrar na palavra do Senhor 2 assuntos importantes. A primeira dela diz: eu formei você antes que você formasse, eu conhecia você antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Amém? Ele conhece você pelo teu nome. Amém? E ele diz: eu conheço você pelo número de fios de cabelo que você tem. O Senhor Deus está falando isso para você, que você ainda não sabia disso. Ele está falando, antes de você ser formado no útero, ele sabia quem era você. Antes que até mesmo os seus pais tenham dado para você o nome, ele já sabia o seu nome. Ele vai mais longe, hoje, nesse momento, ele sabe quantos fios de cabelo cada um de vocês tem. Amém? O único detalhe é que ele não podia receber a sua resposta quando ele perguntava: você me ama? Porque esta é a justiça de Deus. A justiça de Deus é muito simples. Para que um dia você e eu pudéssemos falar com Ele, estar com Ele,
e responder que nós amamos Ele, nós não podíamos ter o pecado entre nós. Essa divisão entre o que o Senhor Deus e nós não poderia existir. E o que Ele fez com isso então, meu irmão? Ele diz: de uma única só vez eu quero resolver esse problema. Eu não vou aceitar eu não vou aceitar animais, pombas, nada disso, como sacrifício. Eu vou querer um sacrifício só, um sacrifício perfeito. E Ele pede para o seu Filho, o anjo do Senhor, que venha como homem aqui na terra, e que Ele aceite, não só olhar e falar: eu não vim aqui para aqueles que estão bonzinhos, eu estou aqueles que estão precisando de mim. Ele veio para cá para fazer algo muito especial, que foi para mostrar o amor de Deus para cada um de nós, através da sua morte e ressurreição e o perdão dos nossos pecados. Mas Ele veio trazer um ministério, que é um ministério que poucos conseguem entender, mas pelo Espírito Santo nós todos vamos entender hoje. Porque esse ministério é o Deus que vai além de ser provedor. Porque esse ministério é o ministério que vai além de ver o Deus que te dá paz. É o ministério que consolida a justiça de Deus. Abre sua Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs. Se você não trouxe a Bíblia, abre no celular, vai no Google e pega 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17. Quem achou da glória a Deus? Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quer dizer que o mesmo Cristo que fere Jacó e faz dele, de Jacó para Israel, é o Cristo que, quando você aceita, Ele começa a transformar você e eu em nova criatura. Amém? Vamos continuar. Ele diz assim: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas ele vai para o verso 18: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É aqui que acontece verdadeiramente a justiça de Deus. É o ministério que o Senhor reconcilia com cada um de nós, através do seu Filho Jesus Cristo. É o momento que a justiça se é feita. É o momento que todos nós podemos olhar para o Senhor e podemos responder: se eu te amo, eu te adoro, Senhor. Esse é o momento que você e eu conseguimos falar: nós temos o ministério da reconciliação na nossa vida. Portanto, nossa vida é restaurada na presença do Senhor. E Ele continua auxiliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou da palavra da reconciliação. E por que confiou na gente? Porque Ele disse: se você crê em mim, então, e você se arrepende dos pecados, então eu reconcilio você. E se você está reconciliado, você tem um Deus Todo-Poderoso, um Deus que vai além de ser provedor. Ele continua, meus irmãos, minhas irmãs. Ele diz ainda: de sorte, olha que lindo que ele faz, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Ou seja, se você aceita, se você está no ministério da reconciliação, a partir desse momento você é embaixador. Embaixador é aquele que representa uma nação, e você representa a Cristo. Ele está falando aqui, meus irmãos. Ele continua: como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Por Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. E ele continua no verso 21: aquele que não conheceu o pecado, e só tem um que não conheceu o pecado, que é Jesus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E qual é a justiça? Que todos aqueles que creem naquilo que Deus colocou para Jesus
a sua morte e ressurreição, e se arrepender dos pecados, você pode responder: eu sou filho de Deus. E pode ser restabelecido aquilo que Ele fez para você. Ele fez você para ser amado por Ele. Ele fez você para vocês ter um Deus além de ser provedor. Ele fez um Deus onde você tem o ministério da reconciliação. Ele fez um Deus onde você é embaixador de Cristo. Ele fez um Deus onde o plano dele são muito maiores do que você consegue ver. Amém? Vamos voltar para o tema? Vamos voltar para o tema? Que é o tema de hoje, meu irmão, minha irmã? Quem é o seu Deus? Que é o Deus para você? É aquele que você vem apenas para pedir? Que vai te dar? Ou é aquele Deus em que tem você por completo, que faz vida nova, que tem planos maiores do que os seus? Quem é o seu Deus? Que você veio buscar através desse culto, que você veio buscar através da oração. Responde para Ele, abaixa a sua cabeça, agora que você e eu aprendemos sobre Ele. Porque se você ama mesmo, tem duas coisas importantes quando você ama. Duas coisas importantes. A primeira é quando você ama, você quer conhecer. Deus já se conhece pelo teu nome, antes de você se formar, o número de cabelos que você tem. E Ele perdoa. Esse é o segundo item. Quem ama, perdoa. E o Senhor perdoou a todos nós pelo seu Filho. Quando você responder agora, com a sua cabeça baixa, com teus olhos fechados, com sinceridade no teu coração, quem é Deus para você? Quem é Deus? Esse Deus é só esse Deus que você vive de hoje, e você sabe que você tendo fé você vai receber. Se você buscar Ele, Ele vai te dar, diz a palavra de Lamentações que nós lemos agora. Ou aquele Deus que te conhece, vê tudo de si, te quer a paz, que através do seu Filho Ele diz: a paz que o mundo não conhece, e te dá para você. Porque todo e qualquer problema e desafio que você estiver passando, Ele vai estar com você, porque a sua justiça é como onda. Não interessa se você está em cima ou está embaixo, mas Ele vai estar com você. Mas Ele vai te dar essa paz que você sente quando você olha para um rio e diz: meu Deus, que tranquilidade é. Só que esse rio de águas que sai de dentro de você e do seu ventre é Jesus que vai estar. É esse Deus completo. Ou é o Deus que vai te dar uma casa apenas? Responde agora para Ele. Responde. Se você, meu irmão, minha irmã, nunca teve a oportunidade de olhar e falar assim: tem um ministério chamado reconciliação com Deus, e você nunca teve essa oportunidade de olhar e falar assim: Deus, eu quero me reconciliar com o Senhor, e quero ter o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, porque esta é a consolidação desse ministério da justiça de Deus. Levanta a sua mão e vem para frente, porque o Senhor quer exatamente isso de você. Ele quer exatamente isso, esta intimidade, esta reconciliação, meu irmão. É isto que Ele quer. O que o Senhor hoje quer te apresentar como um todo. Se você respondeu para Ele que Ele é mais do que um Deus provedor, o que Ele quer de você hoje é o todo. E se você nunca teve essa oportunidade e falar: Ele é o meu Deus do todo, eu quero Jesus comigo, levanta e vem, porque é o que o Senhor Jesus quer reconciliar, é o que o Senhor Jesus Cristo quer te dar. Vem para frente, porque o Senhor Jesus Cristo tem coisas maravilhosas para você. E o Senhor coloca duas pessoas em que você diz: um dia eu me reconciliei,
mas você não está se sentindo hoje mais, e fala: o que eu perdi? O que você perdeu? Esta graça de deixar Ele comandar na sua vida. E se você quer, para essas duas pessoas, levanta, porque o Senhor quer fazer de novo coisas novas na sua vida. Levanta e vem. São duas pessoas, o Espírito Santo me mostra. Vem para frente, que o Senhor te quer. Aleluia. Aleluia. Não tem vergonha não. Isso, meu irmão. Por favor. Pode vir para frente, meu irmão. Pode vir mais para frente, meu irmão. Pode vir. E o Senhor Jesus Cristo mostra que tem pessoas que nunca entenderam que o Senhor é mais que Deus que um provedor. E Ele quer mostrar para você esta semana. Nesta semana Ele quer que você faça a prova com Ele. É uma prova muito mais profunda do que ser provedor. Onde é que está você? Levanta a sua mão, você que está querendo fazer prova com Deus. Levanta a sua mão, você que está falando assim: eu quero fazer prova com Deus. E a minha prova é a minha vida. Eu quero ver esse Senhor trabalhar comigo, porque o Senhor está provocando você agora. Faz prova de mim. Onde está você? É uma pessoa. Onde está você? Levanta. O Senhor vai fazer prova com você essa semana. Faz a prova com Ele e você vai receber a sua resposta. Aleluias. Glórias a Deus. E o Senhor vai mais à frente ainda. O Senhor vai mais à frente. Aquele que diz: eu não sei nem orar para o Senhor. Eu não sei orar. O Senhor está dizendo para você: ainda hoje eu vou estar em intimidade com você, através do Espírito Santo de Deus. Quem é você? Quem é você? Levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Você que está falando: eu ainda não sei orar. E o Senhor está revelando: ainda hoje eu vou estar em intimidade com você. Levanta a sua mão que eu quero te conhecer. Não tenha vergonha, meu irmão, minha irmã. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Você diz: eu nunca consegui ter intimidade com Deus. O Senhor quer dar de você. Onde está você? Dou-lhe uma, duas e três. E esse é o meu irmão que o Senhor Espírito Santo vai fazer com ele e vai entender que ele tem intimidade com o Senhor ainda. Levanta você, todas as mãos. Nós vamos agradecer ao Senhor pelas essas almas que querem a reconciliação, que é tão importante. Ora comigo, igreja do Senhor. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por cada irmão, cada irmã que o Senhor nos trouxe aqui. Que pela tua palavra, meu Senhor, entenderam que o Senhor é muito mais que um Deus que provê. O Senhor é um Deus de tudo. E que eles querem conciliar porque a sua justiça possa ser feita, Senhor. Eu oro, meu Pai, por vida nova. Eu oro, meu Pai, por Shibaragalabarai, por uma nova relação com o Senhor. Uma relação profunda, meu Pai. Uma relação que vem por oração, meu Pai. Uma oração que vai no interior, meu Pai. E vai buscando, meu Pai, a intimidade do Senhor, meu Pai. Abençoa cada filho e filha que está aqui presente, meu Pai. Dai a eles, meu Pai do céu. Dai a eles, meu Pai, a tua palavra de coração. Em nome de Jesus,
meu irmão, nesse momento, olhe para mim. Olhe para mim. E olhe, Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. E declaro que o Senhor é o único, exclusivo Salvador. Me reconcilia com o meu Senhor. Me reconcilia com o meu Pai. E escreve o meu nome no livro da vida e aceita o pedido de perdão de todos os meus pecados. Amém? Amém? Seja bem-vindo, meu irmão, para a igreja de Cristo. Seja bem-vindo para a igreja de Cristo. Seja bem-vindo para a igreja de Cristo. Aleluia. É desse meu Senhor Jesus. Eu deixo vocês quem ainda tem intimidade com o Senhor. Nesta noite, meu Pai, visita Ele, Pai. Deixa, meu Pai, o seu Espírito Santo, meu Pai, trabalhar no coração, meu Pai. Trazer as palavras na intimidade, meu Pai. Trazer as palavras, meu Pai, que o Senhor tem da vida dele, meu Pai. Trabalhe, meu Pai, para que hoje, meu Pai, essa visita seja impecável para a honra e glória do Senhor. Em nome do meu Senhor Jesus. Amém. Vai, tá? É hoje. Glórias a Deus. Fique em pé, meu irmão, meu irmão. Já estamos terminando. Amém. Quem que é um Deus de tudo na sua vida? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Ora comigo, igreja. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse momento que nós colocamos a nossa vida à sua disposição, meu Pai. Muito obrigado por Senhor nos ensinar, meu Pai, a estar com o Senhor, meu Pai, a entender o que o Senhor deseja de cada um de nós, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por o Senhor fazer vida e reconciliação, meu Pai. Muito obrigado por esse ministério que o Senhor nos dá. Muito obrigado, meu Senhor, por sermos embaixadores de Jesus Cristo. Em tudo onde estivermos, sejamos sempre para a honra e glória do Senhor, meu Pai. E assim, meu Pai, eu suplico e agradeço e peço em nome do meu Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. E com as mãos erguidas, nós vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador.